Eu tenho, Isso aí, vamos lá. mas eu pensei. Então, Josiane, número 1, eu fiquei com dúvida na C, que tá pedindo o domínio, determinar, e a D também. Fiquei muito em dúvida. Então, Só. quando ele fala em domínio, ele está perguntando os valores de x. Lembra que domínio é aquele que domina a função. Né? Quando eu fiz a revisão com vocês, lá na parte ainda presencial, eu dei aquele testezinho logo no início das nossas aulas, vi como que vocês estavam dentro do conhecimento geral de vocês de funções, e depois eu tirei algumas aulas para falar sobre a questão de uma revisão baseada no primeiro ano. E uma das coisas que eu falei para vocês a respeito de domínio e imagem foi: domínio está relacionado aos valores de x, porque é ele que domina, é ele que é o ponto de partida de qualquer função. E a imagem é tudo que eu consigo ver no gráfico. Então, por exemplo, quando eu desenho um gráfico aí para vocês, a gente chama de janela. O que eu consigo ver? Em que janela eu estou conseguindo ver o gráfico? Se eu fosse fazer um recorte desse gráfico, se esse gráfico continua ou não continua a um determinado ponto, qual é a minha janela? O que eu consigo observar desse gráfico? Tá? Que são os valores para y. A imagem está relacionada sempre à imagem de x. Então, assim, x é o domínio. E a imagem são os valores de y que estejam relacionados ao meu gráfico, tá? Então, quando eu coloco lá o gráfico da função, vamos pegar o primeiro desenho, são 2 desenhos. Eu fiz um gráfico decrescente, que é o primeiro, e fiz um gráfico crescente, exatamente para trabalhar com a ideia. Então, na letra A, ele pergunta qual o valor de A em cada função, e não é valor numérico exato, A vale 3. Não, não é isso. Qual o valor de A? A tem duas possibilidades. Ou ele vai ser maior que 0, ou, desculpa, maior que 1, ou ele vai estar entre 0 e 1. Porque o valor de A, ele nunca poderá ser negativo, né? Porque essa é a condição de existência de um logaritmo. Então, qual o valor de A? Eu sei que a Flávia pediu a letra C e D, mas eu vou passar pelas outras porque é conceitual. Qual o valor de A em cada função? Na primeira, que ele é decrescente, aí eu já estou respondendo a letra B, como o gráfico é decrescente, o valor de A está entre 0 e 1. Na segunda figura, como o gráfico é crescente, eu tenho o valor de A maior que 1. Quando eu peço para determinar o domínio de cada função, são os possíveis, então, valores de x. Então, quando eu olho o gráfico, eu não tenho restrição nenhuma para o valor de x com relação ao desenho, porque eu tenho que lembrar que esse desenho ele é contínuo. O que é um desenho contínuo? Eu fiz só um pedaço do desenho, mas essa curva ela continua. Então, vamos imaginar o primeiro gráfico. Esse primeiro gráfico ele continua indo lá para cima, né? Quando ele tá lá, ele começa em 2 para y. E aí ele vem descendo e ele para em menos 1 para y. Essa seria a nossa janela visível aqui. Mas esse gráfico ele não tem fim, ele continua infinitamente para cima, infinitamente para baixo. Sendo que quando ele vem para baixo, ele vai fazendo uma curva suave, indo em direção a quase ficar paralelo com este x, quando a gente chega lá para o infinito, né? Quando eu vou caminhando para o infinito para x. Então, o meu domínio aqui é um domínio que pode valer qualquer valor de x, sendo que o que eu estou percebendo aqui é que esses valores de x estão sempre do lado positivo. Tá certo, Flávia? Se você concorda. Sim, concordo. Né? Isso acontece também para a segunda figura. Ele vai vir lá debaixo de y, no sentido do valor de y negativo, para onde é o ponto negativo de y, só que ele vai vir bem coladinho em y, vai subindo e vai se distanciando e fazendo a curva. E essa curva também vai ficando mais suave no seu crescimento. E aí, o que eu tenho nesse sentido é exatamente a ideia dessa crescente da curva, e os valores de x também são positivos. Quando eu penso na letra D com relação à imagem, esse gráfico tem qualquer valor para y. Lembre-se que como o gráfico continua, tanto lá no iniciozinho, quanto no final dele, como ele continua, o valor de y pode ser qualquer um, ele não tem restrição nenhuma. Ele está sempre indo tanto para a parte positiva,
quanto para baixo, na parte negativa. Então, ele não tem restrição alguma aí. Tudo bem, Flávia? C e D? Sim. Resumidamente, para todos, o valor na letra C determina o domínio são os valores de X. X está sempre representado no valor positivo da reta aí. E o valor da letra D, tanto para o primeiro quanto o segundo gráfico. E para a letra D, a imagem da função, se eu fosse olhar só o que está desenhado, a imagem seria de -1 a 2, tanto para um gráfico quanto o outro. Só que esse gráfico continua, ele não tem esse limite ali. Então, ele continua tanto para cima quanto para baixo. Então, o valor de Y, que representa a imagem, seria qualquer número dos reais. O número 2, alguma dúvida? Não, gente. Tudo perfeito aí? Conseguiram construir o gráfico do 2? Sim. O gráfico é chatinho de construir. Não é uma coisa... Eu não gosto muito dos desenhos que a gente consegue produzir à mão livre, tanto da exponencial quanto do logaritmo. Por quê? Porque tanto a exponencial quanto o logaritmo é uma função que tanto o crescimento ou decrescimento acontece, ele vem acontecendo um crescimento bem tranquilo, bem devagar. De repente, de uma hora para outra, ele começa a aumentar esse crescimento. Ou decréscimo, a mesma coisa. Então, na hora de representar esses valores, na minha videoaula eu falo sobre isso. Cuidado, que vocês tenham o hábito de pegar, por exemplo, 1/5 da letra B, que é a base do logaritmo, e você colocar isso como número decimal, 0,2. Só que na hora que você eleva 0,2 à quinta potência, a representação numérica dele em decimal fica muito pior para representar num pedacinho piquititinho. Então, tem que ter cuidado na hora de representar esses valores aí. É só essa observação. A letra A, o gráfico é crescente ou decrescente do número 2? Crescente. Crescente. Da letra B? Decrescente. Então, ele fica parecido. A da letra A fica parecido com o segundo gráfico que está lá em cima. E a letra B fica parecido com o primeiro gráfico. Fica cruzado aí essas informações, só para vocês terem uma ideia. E aí foi uma pesquisa para casa. Vocês conseguiram fazer essa pesquisa? Hoje eu queria bater um papo com vocês um pouco sobre essa pesquisa. Professora, vou ser sincero, nem tentei fazer. Vou tentar fazer mais tarde. Uhum. Bom, eu não fiz, mas eu vi notícias usando os gráficos como você pediu. Uhum. Alguém fez a pesquisa? Prova de hoje. Quem fez a pesquisa ganha 100 pontos no bimestre. Eu fiz a pesquisa. Você fez, né, Kelly? Então, o que acontece na minha videoaula dessa semana de função logarítmica? Eu falo exatamente sobre a questão do gráfico da exponencial. O gráfico da exponencial é um pouquinho diferente do nosso gráfico logarítmico, né? O gráfico logarítmico, a gente está numa curva crescente do gráfico da Covid. O gráfico crescente da logarítmica, ela faz uma curva reduzindo assim, ó. O que acontece? Ela parece que ela cresce assim, ó, ela vai fazendo esse crescimento. Olha o segundo desenho que está aí para vocês. Tem 2 desenhos em cima, no número 1, o segundo desenho. Ele faz essa curva aí. O gráfico da função exponencial, ele faz outra curva, outra ideia. Esse vídeo falando, olha, isolamento dá resultado. Foi a quantidade de desinformação que eu tenho visto sendo espalhada na internet. A gente tem que tomar uma decisão, considerando que sim, a quarentena surte efeitos. Com os cálculos ele mostra. Primeiro a gente precisa entender o que é uma escala logarítmica. Esse gráfico aqui tem uma escala linear. Significa que os números aumentam progressivamente. 25, 50, 75, 100. Numa escala logarítmica,
os dados são os mesmos, o que muda é apenas a escala. Aqui, os números aumentam exponencialmente em potência de 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000, e assim por diante. A gente vai ver que até os primeiros 1.500 casos, a epidemia se comportou de forma exponencial, sim. Se a gente pôr em escala logarítmica agora, a gente vai ver que ele segue bem próximo a uma reta perfeita. A gente pode observar que, em determinado momento, ela parou de seguir a curva exponencial representada por essa linha tracejada e ela freou aqui e começou a seguir uma outra tendência, uma outra linha. Depois de determinado momento, ela freou mais ainda e passou a seguir uma linha ainda menos íngreme. O que fez a diferença foi o distanciamento social em diversas cidades do Brasil. Se isso não tivesse acontecido, a linha de crescimento poderia ter sido igual à de outro país, que custou implementar essas medidas e já passou das 70 mil mortes. Esse país é os Estados Unidos. Ele está representado nesse gráfico pela linha roxa. Observe como dos 100 casos até os 1.600, ele seguiu uma linha bem próxima à nossa linha pontilhada azul. E depois da nossa implementação da quarentena, eles não implementaram nenhuma medida de contenção. E o número de casos deles continuou subindo bem próximo à linha azul. Eduardo Assad é médico e matemático. Ele acompanha diariamente o número de casos e projeta o ritmo de crescimento da pandemia no Brasil. Nós estamos tendo uma diminuição significativa por conta do distanciamento social. A diferença em relação ao crescimento exponencial inicial é muito grande. Não só no número de casos, mas talvez principalmente no número de mortes. Sem nenhum distanciamento, a projeção inicial era de 300 mil mortes. Com esse distanciamento social que nós estamos observando, em média, no Brasil, em torno de 50%, talvez um pouco menos, essa projeção cai 10 vezes para 30 mil mortes, o que ainda é um número bastante alto de pessoas, mas 10 vezes menor do que se nós não tivéssemos tomado as medidas que tomamos. Mas ele alerta que o relaxamento do distanciamento social muda a realidade muito rápido e pode disparar o número de mortos. Não me surpreenderia que ao fim da epidemia nós chegássemos aos 100 mil mortos. As projeções dos modelos são essas, nós vamos terminar entre 30 e 100 mil mortos. Dependendo do nosso comportamento, podemos salvar 70 mil vidas. Podemos salvar 70 mil vidas. O objetivo para vocês aqui é tentar trabalhar com um conceito relacionado àquilo que a gente está estudando, muitas das vezes dentro da nossa dinâmica normal de uma sala de aula, seja ela aqui virtual ou seja ela lá presencial, a gente às vezes faz o trabalho matemático com vocês apenas no entendimento mecânico da matemática, não da aplicação da matemática, né? O nosso trabalho, na maioria das vezes, é muito mais mecânico, muito mais da repetição do que do entendimento e da aplicação da matemática. Então, assim, diante do quadro que a gente está vivendo, os motivos que nos levam a ficar em casa, eu acho que vale esse trabalho de pesquisa. Ele vai ser um norteador das notas de vocês quando a gente estiver retornando, né, de algum momento. Eu cheguei a pensar de alguma maneira de vocês me enviarem lá pela plataforma, mas eu não sei como pode ser feito esse envio individual, né, de acordo com cada produção. Vou analisar isso, né, vou pedir orientação nesse sentido. Se tiver como enviar por lá, vocês anexando o arquivo, seria ótimo, porque como a gente está vivendo um tempo que a gente não sabe qual o tempo que a gente vai viver, e outra, como esse método de plataforma é um método de estudo nesse sentido de educação à distância, embora a nossa educação não seja à distância, a gente está fazendo a adaptação, mas eu acho que é importante a gente aprender. Então, eu vou ver qual é o sistema lá da plataforma e vou propor, porque eu coloco assim para vocês na pesquisa, ó, esse trabalho poderá ser feito com os seguintes arquivos: PDF, produção de slides, né, que é o PPT ou PPTX, dependendo do que você tenha, ou pode ser por um MP4, uma produção de vídeo do celular, vocês arquivariam e mandariam. Mas eu não sei qual é a capacidade da plataforma de receber qualquer tipo de arquivo,
né? Então, eu preciso ver isso primeiro. Então, assim, faça pesquisa de qualquer maneira. O que eu quero refletir aqui com vocês é, vocês devem ter conseguido compreender com a ilustração do vídeo, né, com a pesquisa do primeiro rapaz, que ele mostra a importância do nosso isolamento social, né? Por que nós estamos em casa? Não é uma gripezinha qualquer que está atingindo o mundo, né? É uma situação muito maior do que uma interpretação desse sentido. A gente está vivendo uma situação de uma pandemia que nós nunca vivemos, a nossa geração nunca viveu o que é uma pandemia, né? Dia 11 de março foi decretado a pandemia, foi quando aconteceu o surgimento do último caso que precisava para ser considerado como uma pandemia, né? Para ser pandemia tem que estar em todos os continentes. E aí já tinha esse registro do coronavírus em todos os continentes. Eu me lembro que em janeiro, a gente, no período das férias, ouvia falar, eu não estava antenada com televisão, e a gente ouvia falar, de alguma maneira, rede social sobre o coronavírus, e eu não fazia ideia do que era e da dimensão que era, né? Eu imagino que vocês também não tinham essa dimensão. E mais com os memes que acaba acontecendo, né? Quando falava de corona, logo no início a gente até associava a questão da cerveja, né? E a gente não tinha a menor ideia. E assim, quando chegou dia 11 de março, a gente foi pego de surpresa com uma pandemia. Quando foi dia 11 de março, a gente foi pego de surpresa com a notícia de uma pandemia, e no dia 13 de março foi decretado o fechamento das escolas, né? E a gente está aí há mais de 70 dias em casa. E aí, o que relação isso tem a ver com a nossa matemática atual, de estudo de hoje? Tem tudo a ver, porque vocês vão estudar agora progressão geométrica. A progressão geométrica é a sequência de crescimento ou decrescimento de alguma coisa de modo geométrico, que está relacionado à função exponencial e à função logarítmica, né? Então, às vezes a gente não entende as correlações dos conteúdos. E agora a gente começa a tentar vislumbrar um pouquinho mais esse entendimento da aplicação. Quando coloca ali que aquele senhor é um médico e matemático, isso é a coisa mais rica que pode ter na área dele, porque ele consegue fazer uma análise hoje, na situação atual da saúde, com relação ao que está acontecendo com relação aos números, não um entendimento superficial. Flávia falou assim, eu já li alguma coisa, né? A gente, na nossa leitura, muitas das vezes, a gente fica até numa leitura superficial. A gente pode aprofundar um pouco mais esse tema nesse sentido. Então, quando ele mostra ali que o nosso isolamento social está salvando vidas, nós somos corresponsáveis. Nós estamos aqui como formadores, né, de opinião, de posicionamento, de atitudes que a gente tem que pensar no coletivo. Quando eu deixo de sair e ir à rua, ou quando eu me protejo em relação a isso, eu estou fazendo o meu papel social, porque todos nós temos um papel social importante dentro desse processo. A gente tem visto uma banalização. No sábado eu fui à rua e eu nem saí de dentro do carro, só fui de companhia, porque às vezes poderia não ter um lugar para estacionar, e a gente precisava fazer uma compra na rua rápida. O número de pessoas que estão circulando pela rua à toa está colocando em risco a vida da população de Friburgo, né? Então, acho que a gente precisa desenvolver essa consciência coletiva. A gente está vivendo um tempo difícil, não é uma coisa isolada, a gente fica vendo aí uma briga política em relação ao país, né, de um grupo que torce a favor, um grupo que torce contra o governo. A gente não está falando de governo, a gente está falando de uma pandemia mundial, que não é uma gripezinha, que não é para derrubar um presidente, que é para todos estarem envolvidos, né, em relação a isso. No período do dia 13 de março, quando nós tivemos o fechamento das escolas, o Reino Unido não tinha fechado nada ainda. Ele levou uns 10 dias à frente para fazer o fechamento, e a Europa estava no epicentro, né? E a Europa já tinha tomado, a Itália já tinha tomado os seus posicionamentos em relação ao fechamento das cidades, de escolas, comércio, né? O lockdown lá funcionou mesmo, de verdade. E o que a gente percebeu?
O Reino Unido recebeu muita crítica com relação a isso, porque eles demoraram bastante para fazer o fechamento, mas eles conseguiram controlar de uma maneira, quando eles realmente fizeram o fechamento, né, de comércio, que eles já estão voltando. E o que a gente percebe aqui é que a gente ainda está na curva de crescimento, né? Como que projeta essa curva? Cada novos casos a cada 24 horas. Essa é a leitura que se faz. Quando a gente tem novos casos em 24 horas, significa que a nossa curva de crescimento ainda está em subida, em ascensão. Os especialistas acreditam que nós vamos viver ainda essa curva de crescimento por mais 3 semanas para ela começar a descer. E no vídeo, o médico faz o comentário no seguinte sentido, que a primeira projeção nossa, se nós não tivéssemos feito fechamento das escolas, fechamento de comércio, as cidades se resguardando, nós teríamos 300 mil mortos no país. Nós já chegamos a 30 mil mortos, gente. Nós já estamos naquilo que deveria ser o limite máximo de mortos pelo Brasil, se a população chegasse ao percentual de quarentena, né? Porque o percentual correto, aceitável, para que a projeção dessa pandemia não se proliferasse na proporção que está, seria de aproximadamente o perfeito, seria 70% de taxas de quarentena, né, de pessoas em isolamento. E isso não está acontecendo, né? Os grandes centros estão tendo aí uma taxa de 40%, graças às escolas. Porque quando a gente começa a perceber, é muito notório quanto movimenta a escola na rua, porque quando você pega aí período de férias, a gente consegue ver que o trânsito fica muito mais suave, menos intenso. Quando chega no período de escola, ônibus ficam lotados, o número de carros e veículos circulando é muito mais intenso, o trânsito da nossa cidade fica muito mais intenso. Então, assim, se não fossem as escolas, nesse período de pandemia, estar realmente resguardada, a gente estaria correndo muito mais risco, colocando muito mais em risco a projeção aí dessa taxa de mortos, né? Então, qual a relação que isso tudo tem a ver com o nosso estudo? Tem a ver com o estudo do crescimento dessa curva, né? A nossa curva ainda está ascendente, está subindo, mas graças a alguns movimentos de alguns governos locais, estaduais e municipais, a curva pode ser um pouco mais achatada, né? Mas quando a gente pega na média do Brasil como um todo, infelizmente as informações não chegam. Quando a Flávia fala assim, eu li alguma coisa. Graças a Deus, Flávia, você tem informação, tem acesso à informação, pode ter senso crítico com relação à informação, e precisamos ter, né? A gente está diante também de uma outra grande epidemia no Brasil, no mundo, não só no Brasil, pode falar uma pandemia de fake news, né? Ter o discernimento e o cuidado daquilo que a gente recebe de informação, né? E é isso, gente. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre a questão da Covid?